Competência criminal. A competência criminal, na hipótese de conexão e continência, importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre jurisdição comum e especial. Aí eu fui quente fervendo nessa pegadinha da VUNESP aqui, ó, nessa jurisdição comum e especial, que separa, mas está errado, porque não separa a justiça comum da especial. Apesar de estar na cara que parece que sim, né? Não é isso que está no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal separa comi, coju. No Código de Processo Penal separa comi, lembra de comida, e coju, tá? Só comi, coju que separa. O que é comi, coju, Aline? A comi, coju é o seguinte. Separa a jurisdição da justiça comum e militar. Comi e coju, de juízo de menores. Então, essa está incorreta, porque na hipótese de conexão e continência, sim, vai unir os processos, salvo no concurso de comi e coju, tá? O que é comi e coju? A conexão e a continência importa a unidade de processo e julgamento, salvo no caso de concurso entre jurisdição comum e militar, comi, e salvo no concurso de jurisdição comum e juízo de menor, comi, coju, tá? Então não tem nada falando aqui esse negócio de jurisdição comum especial. Então você, cuidado com isso. Vamos lá, competência criminal. Pelo lugar da infração, será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi iniciado o ato de execução? Não. Tentativa no lugar que o último ato de execução. O lugar da infração será, de regra, determinado. Qual é o lugar que pode o processo penal? É do resultado, né? Determinada pelo lugar em que se consumou? Não. Sim, consumou é o lugar do resultado. Ou no caso de tentativa, onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o último ato. É o último ato de execução, por isso que está errado, ó, a letra B. A competência será de regra determinada pelo lugar em que consumou, ou seja, o resultado, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Por isso está incorreto. A letra C. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, afirmar-se-á pelo local onde se iniciou os atos de execução? Não, onde os últimos atos de execução ocorreram no caso de continuada permanente. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Errei, hein? Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada pelo território de duas ou mais jurisdições, continuada ou permanente, território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência é pela prevenção. Continuada ou permanente é pela prevenção. E letra D. Na hipótese de crime doloso contra a vida, quando resultar desclassificação pelo Conselho de Sentença e julgamento realizado pelo Tribunal de Júri, deverá esse processo ser remetido ao juiz singular para análise de ser desclassificado? Não, porque se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência do juiz singular, observar o artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal de júri, o próprio presidente do tribunal do júri vai proferir a sentença. E a letra E é a correta, artigo 72, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será na casa do réu. Domicílio ou residência do réu, não sendo conhecido o lugar da infração, será regulado pelo único domicílio conhecido do réu.